Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante de Cristo Jesus, que vem tocar o nosso coração para esta realidade. Jesus começa dizendo algo no Evangelho que até nós talvez poderemos ter dificuldade de compreender. Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Uma forma de Jesus revelar ao nosso coração que somos convidados a crer, a acreditar e a nos sustentar na nossa fé, justamente pelas experiências pessoais que fazemos com Cristo. Nós, de fato, não tivemos a experiência de vê-lo pessoalmente como os discípulos que conviveram com Cristo Jesus. Mas nós testemunhamos da mesma forma que aqueles que tiveram contato próximo de Cristo, a graça que Ele realiza. Porque a graça permanece de geração em geração nos nossos corações. Jesus diz esta realidade para que os discípulos compreendam. Não estarei o tempo todo convosco. Em determinado momento, a minha ausência será o que vós tereis. Mas ao mesmo tempo, caminharei eternamente convosco. Jesus nos revela que permanecerá conosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Está conosco pela ação do próprio Espírito Santo que Ele nos envia. Lembramos o Evangelho de ontem. É preciso que eu vá para que o defensor venha até vós. Esta presença que permanece eternamente nos nossos corações. Esta presença que nos faz alimentar a nossa fé diariamente, que nos sustenta na crença de que Cristo Jesus é o Filho de Deus, revelado ao seu povo, que esteve no meio de nós, que se entregou por nós e que do alto céu continua nos guiando, nos sustentando e nos alimentando. Os discípulos parecem ficar confusos com esta realidade. Pouco tempo me vereis, outro tempo não me vereis, eu vou para junto do Pai. O que significa esse pouco tempo? O que significa esse tempo? O tempo é a graça de Deus, o tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. Estarei convosco, mas voltarei para o Pai. Mas depois de um tempo, voltarei para a salvação, o julgamento final, o Kairos de Deus, que acontecerá nos nossos corações, o dia do juízo final. Jesus revela todas as realidades que acontecem e que acontecerão aos seus discípulos. Mas como nós vimos também no Evangelho de ontem, ainda não somos totalmente capazes como discípulos de compreender tudo de uma vez. Mas Ele revela para que as coisas de forma que vão acontecendo, vão abrindo o nosso coração e a nossa mente para a graça de Deus. É ser testemunhas fiéis desta fé que nós acolhemos no nosso coração, que transmitiram e que chegaram a cada um de nós, viva e forte como a temos no dia de hoje. Através daqueles primeiros, que mesmo sem entender completamente o que Jesus estava querendo dizer com todas estas palavras, permaneceram firmes. Os discípulos não entenderam. Os discípulos se entristeceram quando Jesus partiu. Choraram, como Jesus mesmo revela no Evangelho, mas ainda assim permaneceram firmes, para que esta fé permanecesse viva, como nós vemos de modo especial na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. São Paulo, que de modo especial permanece firme nesse anúncio do Evangelho. Sai de Atenas, vai para Corinto, para a comunidade dos judeus, pregar e discutir a palavra de Deus, testemunhar a graça que ele mesmo recebeu no seu coração. Mas como ele mesmo diz, encontra muita resistência e blasfêmia daquele povo que de fato já tinha um certo conhecimento, daquele povo que de fato já tinha a experiência da fé em Deus, e desiste de estar ali com aqueles, como ele mesmo disse. Prefiro estar junto aos pagãos, porque ao menos eles abrem o coração para a fé
do Deus verdadeiro. Mesmo sem conhecer, nós vimos na leitura de ontem também, cultuavam um Deus que não conhecia. E abria-se a esta experiência e convertiam ao testemunho de Cristo Jesus que Paulo trazia consigo. A palavra de Deus revelada nos nossos corações. Aquelas pessoas acreditavam, recebiam o batismo e eram testemunha destas realidades. Assim como cada um de nós que não fizemos a nossa experiência presencial com Cristo Jesus, mas acreditamos e pelo batismo nos fortalecemos. Esse Deus misericordioso, meus irmãos e minhas irmãs, que faz conhecer nos nossos corações a tua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, quer sustentar-nos cada dia. E nos sustenta há mais de 2000 anos da nossa fé. Exige e pede de nós esse comprometimento diário com a palavra, com o anúncio do Evangelho, com o testemunho das nossas vidas. De fato, seguir a luz e ser luz para os povos, para as nações. Eu vou, logo não me vereis, mas quando eu retornar, desejo encontrar todos no caminho da luz. De certa forma, Cristo está dizendo esta realidade a nós. Vós chorareis, lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas esta tristeza se transformará em alegria. Quando compreenderdes profundamente e verdadeiramente quem é Cristo Jesus, a sua graça que acontece diariamente nos nossos corações. Somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a confiar inteiramente a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus. A lutarmos constantemente para manter viva esta fé que o próprio Senhor transmite a nós, os nossos corações. Como bem recordamos, o nosso padroeiro, São Paulo VI, nos ensina, na sua vida foi esse defensor unânime da fé, enfrentando inúmeras barreiras e dificuldades para permanecer e deixar que permaneça viva no seio da igreja a fé em Cristo Jesus. Somos chamados por inspiração e intercessão deste santo, que inclusive carrega o nome de Paulo, esse apóstolo de Cristo que entrega a sua vida inteiramente, a entregarmos também a nossa, todos os dias, inteiramente por Cristo Jesus, pela palavra, pela igreja, pela fé. Fé que às vezes silenciosamente dentro do nosso coração vai transformando aos poucos a nossa vida dos que estão conosco. Porque a fé, ela é chamada a nos renovar a cada dia. A fé é chamada a transformar a nossa existência, pelas nossas ações diárias, pelas pequenas realidades, mas também as maiores. Transformar o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, o nosso modo de ser com os nossos irmãos e irmãs diariamente. Uma fé que não transforma a nossa vida e os dos nossos não é uma fé verdadeira, é uma fé fraca, é uma fé sem a luz de Cristo, que não compreende esta ausência que ao mesmo tempo está presente na ação do Espírito Santo. É preciso sermos, pelo nosso batismo, o testemunho da nossa fé, o diferencial deste mundo, onde quer que estejamos, nas nossas casas, com as nossas famílias, nos nossos serviços, nos dons que Deus nos concede, seja qual for o seu serviço, o seu dom. Deus te colocou lá para que você seja lá testemunho desta graça, desta ressurreição, deste amor que não nos abandona, que não nos deixa sozinhos, jamais. A verdade plena que existe dentro dos nossos corações e que o Espírito Santo vai suscitando a cada dia mais a ser reveladas. Nós não devemos temer o anúncio do Evangelho. Nós não devemos temer anunciar a verdade, a sustentar a nossa fé, a nossa igreja, a nossa doutrina, a propagar aquilo que de fato vem de Deus e permanece eternamente nos nossos corações. O que vem de Deus, pela ação do Espírito Santo, não pode ser destruído e derrubado jamais. Nós somos chamados a carregar isso nos nossos braços. A fé verdadeira, a verdade plena, que muitas vezes
é dolorida para tantos, que muitas vezes não é acolhida, é rejeitada por tantos, como vemos os judeus rejeitando, resistindo, blasfemando contra aquelas realidades. Muitas pessoas resistem à nossa pregação, muitas pessoas resistem e blasfemam a nossa igreja porque não acolhem perfeitamente no seu coração. Mas existem muitas que, como os pagãos, já adoram e já cultuam Deus mesmo no silêncio do seu coração e só precisam de um impulso que talvez nós somos capazes de dar para a conversão sincera. Sejamos esse diferencial no mundo, o sal no mundo, a luz das nações. Cristo quer contar conosco por esta fé que nós não vemos, mas nós vivemos e experienciamos todos os dias. Não me vereis, mas a tristeza se transforma em alegria. Deixamos, meus irmãos, que as nossas dificuldades sejam moldadas e mudadas nas mãos de Deus. Somos incapazes, imperfeitos, mas Deus vai utilizando de nós, aperfeiçoando os nossos dons, capacitando nas nossas limitações para sermos propagadores desta fé, anunciadores deste evangelho. Deixamos Deus utilizar de cada um de nós os nossos dons para tocar o coração dos nossos irmãos e irmãs, como Paulo, a primeira leitura de hoje, como São Paulo VI, seu pontificado, nos inspirou a fazer. Que São Paulo VI interceda por nós, a termos coragem todos os dias de permanecermos firmes e testemunhar essa fé, mesmo que o mundo inteiro esteja contra nós. Não desistiremos e não fraquejaremos jamais, pois nós temos um Deus que é mais forte do que tudo isso. Tudo passa, quem permanece é Deus. Permaneçamos firmes nesta mesma fé, nesta verdade, e que São Paulo VI interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.